Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje é a sociedade patriarcal. Vamos dar continuidade à série de sociologia e esse vídeo sobre a sociedade patriarcal não é útil só para a sociologia, não. Também é útil para a história, é útil para a redação e para a vida de uma forma geral. Então continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. A gente precisa entender que sociedade patriarcal é essa, né? O que significa? Essa sociedade significa uma autoridade, uma supremacia masculina que vai permear ao longo de todas as relações e de toda a sociedade, também ao longo do tempo. Então, nós percebemos na sociedade patriarcal o homem como um centro, o homem como a questão principal, o homem como um ser superior em comparação ao que está em volta dele. Então, esse homem na sociedade patriarcal é que vai ter poder, tanto político quanto autoridade frente às outras pessoas, etc. Isso significa sociedade patriarcal. O nome patriarcal vem justamente do que você está pensando, que é pai. Então, o pai, o ser a ir importante, o ser central, vai ser o chefe de família, que é o que a sociedade patriarcal diz, né? Que os pais são os chefes de família, os provedores, aqueles que vão sustentar a família e também mandar na família. Pelo menos é isso que é a base da sociedade patriarcal. E essa sociedade vai permear ao longo da história como um todo, em que justificativas vão ser necessárias para isso acontecer. Uma das maiores justificativas são as questões religiosas. A gente sabe que, por exemplo, os povos hebreus vão ter muito a base de uma sociedade patriarcal, incluindo questões religiosas, e não só isso, mas se a gente pensar até mesmo no Primeiro Testamento, né, na Bíblia de fato, vão ter muitos fatos que vão confirmar essa sociedade patriarcal. Ah, Tati, quer dizer que é só assim que existe a sociedade patriarcal, o homem no centro, o homem que comanda? Não, não é só assim. Existem também as sociedades matriarcais, mas a maioria esmagadora das sociedades ao longo da história foram e são patriarcais, e é por isso muito importante entendê-las. Se você quiser outro vídeo explicando sobre essas outras sociedades que são matriarcais, entre outras, é só comentar aqui embaixo que pode aparecer também aqui na série de sociologia. Essas raízes patriarcais que a sociedade possui, aí a gente consegue perceber inclusive na nossa vivência, também vão contribuir para o que a gente chama de machismo. Então, sociedade patriarcal é a forma, né, de viver da sociedade e todas essas regras com o pai no centro, o poder do homem, a supremacia, e o machismo é justamente a consequência dessa sociedade patriarcal. É o machismo que vai exercer então toda essa estrutura na prática. Para falar de histórico e influências, eu já comecei a falar aqui dos hebreus. Os hebreus têm uma base religiosa muito grande para a gente entender essa sociedade patriarcal. A gente até mesmo percebe no Primeiro Testamento a questão dos herdeiros, da importância do primogênito. Tudo isso tem a ver com a sociedade patriarcal, porque o primogênito, aquele primeiro filho homem, vai ser o responsável, o novo pai daquela família. Por isso, todas essas estruturas envolvem questões religiosas. Mas não só a religião, também envolve política. Se a gente pensar na sociedade patriarcal brasileira, por exemplo, nós temos muito uma questão tanto religiosa, que a gente pega aí algumas influências dos hebreus, da Bíblia. Os hebreus vão influenciar cristãos, né? A Igreja Católica, que vai influenciar a sociedade patriarcal brasileira, que a base religiosa da nossa história é o catolicismo. Então, olha só como vem todas essas influências até chegar a gente, mas não é só questões religiosas, mas questões políticas. Se a gente pensar nas sociedades greco-romanas, que são as sociedades clássicas, já tem vídeo aqui no canal delas também, a gente pensa, por exemplo, na formação dessas sociedades que envolve a figura masculina. A sociedade grega é um ótimo exemplo porque tem a formação dos gênios e das comunidades gentílicas. A gente já estudou isso aqui no canal, no vídeo de Grécia, vou deixar nos cards para vocês. Mas para quem não sabe, essas comunidades gentílicas são como se fossem tribos, em que essas tribos seriam grandes famílias e olha só, nada mais nada menos do que o pai, o homem,
como centro dessas grandes famílias. Logo, a gente percebe que há tanto uma influência religiosa, mas também há uma influência no mundo político. Por que eu falo isso? Pensa na Grécia Antiga, a mulher participava da política? Não, a mulher ficava dentro de casa. Então essas funções aí que foram designadas a cada gênero nesse caso, vai vir também dessas sociedades na antiguidade, e esse genus aí, essa família na Grécia Antiga é um excelente exemplo. Ao longo da história, a gente percebe vários momentos em que essa estrutura de sociedade vai ser reafirmada. É só pensar, por exemplo, na Idade Média, com relação ao tratamento que as mulheres recebiam. Se a mulher saísse de casa, se a mulher fizesse uma atividade diferente, se a mulher soubesse mais do que o homem, por exemplo, ela era considerada o quê? Uma bruxa, né? Muitas mulheres foram mortas simplesmente muitas vezes por saber mais que os homens ou por realizar atividades que não eram consideradas femininas. Então essa estrutura vai ser reforçada, não só na Idade Média, mas a gente tem, por exemplo, o pagamento de dote. Logo, a mulher é uma propriedade, a mulher começa a ser propriedade do pai e passa a ser propriedade do marido. Só que para deixar um e vir para o outro precisa de um dote. O dote também é com certeza um reforço dessa estrutura patriarcal, um reforço dessa autoridade masculina. Autoridade tanta que a mulher é simplesmente um objeto a ser comprado, vendido, possuído, não é mesmo? É importante lembrar que a sociedade patriarcal, ela não anula a participação da mulher, mas ela tenta ao máximo invisibilizar. Por que eu tô falando disso? Muitas vezes a gente tem participações femininas ao longo da história extremamente importantes que a gente acaba não sabendo, a gente acaba não estudando. Por quê? Essas mulheres são invisibilizadas em todos os momentos, até mesmo na história, até mesmo na escrita da história, até mesmo nos documentos. E aí é por isso que atualmente historiadoras e historiadores estão fazendo um trabalho bem caprichado para a gente entender também a história ao longo de todo esse tempo marcado por uma sociedade patriarcal. Nós temos vários exemplos de mulheres, inclusive se você quiser um vídeo específico sobre o movimento feminista, específico sobre a questão da participação das mulheres na história, comenta aqui embaixo que eu posso fazer 1, 2, 3, milhares de vídeos, porque tem muita coisa a ser contada. Mas o que a gente precisa entender é que existe sim a participação feminina, só que, como eu disse, invisibilizada. Nós temos o exemplo da Revolução Francesa. Muito da Revolução Francesa tem sim uma base feminina. Eu dou um exemplo que é a Olympe de Gouges, que vai publicar a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, justamente contestando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, entre várias outras participações, até mesmo em protestos no Palácio de Versalhes. Falando mais de história do Brasil, Gilberto Freire, que é um sociólogo, vai estudar bastante a sociedade patriarcal no Brasil colônia. Tanto que o Gilberto Freire vai ser muito citado em vários lugares sobre essas pesquisas, sobre esses estudos da sociedade patriarcal. É claro que em muitos termos que ele usa, como por exemplo democracia racial, já caiu em desuso há muito tempo, mas é importante a gente entender que ele vai ser um autor relevante para compreender a estrutura patriarcal brasileira. Essa estrutura é essa que vai se influenciar também por Portugal, é claro. E dentro dessa estrutura, o engenho de açúcar, que vai ser a base dos estudos de Gilberto Freire, vão envolver tanto o patriarcalismo quanto a miscigenação. E aí que vem a polêmica. Essa miscigenação, então essa mistura, vai acontecer justamente também pela sociedade patriarcal. Por que eu falo isso? A sociedade patriarcal não é justamente a autoridade masculina? Essa miscigenação vai acontecer, infelizmente, na maioria das vezes, por estupros, por forçações em cima das mulheres, em cima, então, desses objetos que os homens, principalmente colonos portugueses, vão considerar, que é o exemplo das escravizadas na época, ou até mesmo das nativas, das índias. E isso Gilberto Freire vai registrar, mas infelizmente de uma forma um pouco romantizada. Vou ler um trechinho para vocês entenderem. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre Casa Grande e a mata tropical, entre a Casa Grande e a senzala.
A índia e a negra mina, a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadradona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido da democratização social do Brasil. Então esse é um trecho do livro do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, um grande clássico que a gente precisa compreender e precisa também saber criticar, porque ele romantiza justamente, como eu disse, essas relações de violência, essas relações de estupro, essa relação patriarcal que vai de fato gerar uma miscigenação no Brasil, mas não é tão boazinha nem bonitinha assim como ele está escrevendo. Assim, mais um trecho importante de uma socióloga brasileira para a gente entender de fato essa sociedade patriarcal. No regime patriarcal, as mulheres são objetos de satisfação sexual dos homens, produtoras de herdeiro, de força de trabalho e de novas reprodutoras. A gente percebe que a Safiotti, que é essa socióloga brasileira, vai questionar muito esse papel da mulher na sociedade patriarcal, coisa que o Gilberto Freire acaba não fazendo justamente por romantizar toda a situação. A gente consegue perceber até os dias de hoje que essa estrutura continua sendo reforçada. Por mais que existam movimentos de mulheres, por mais que existam conquistas feministas, existe ainda um reforço muito forte da sociedade patriarcal. A gente observa até mesmo nas entrelinhas, tudo isso vai sendo adaptado. Um ótimo exemplo são as jornadas da mulher. Como assim? A mulher, ela conquista de fato o mercado de trabalho, ela sai para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela tem a jornada de trabalho, a jornada doméstica, que continua na maioria das vezes sendo dela, a jornada de cuidar dos filhos, a jornada da estrutura e de padrão de beleza. Muitas mulheres ainda sofrem com relação a manter esse padrão de beleza, manter-se desejável para os homens. Então observa que por mais que existam essas conquistas, a sociedade patriarcal consegue se adaptar muitas das vezes e consegue ainda permanecer, infelizmente, bastante ativa. Outra discussão importante para a sociologia e que também vai envolver o entendimento da sociedade patriarcal são as questões de gênero. Por quê? Gênero é uma construção social. Gênero é algo que a sociedade cria e reforça. Então tem as características biológicas da pessoa e tem as características de gênero. Essas características de gênero são questões construídas. Por exemplo, a mulher ser alguém frágil, a mulher ser alguém sentimental, a mulher não gostar de matemática. Coisas assim são construções sociais. Não é que de fato alguém que nasce no sexo feminino vai ter justamente essas características. Ou alguém que nasce no sexo masculino vai ser uma pessoa necessariamente forte fisicamente falando, vai ser uma pessoa que não vai ter muitas emoções, muitos sentimentos. Tudo isso são construções. Essas construções contribuem bastante para o entendimento da sociedade patriarcal. Assim, essa sociedade patriarcal é mantida através de comportamentos, atitudes, construções sociais, sistemas cultivados que vão favorecer a ideia de que existe um gênero melhor do que o outro, também conhecido como sexismo, ou no nosso caso, machismo, porque esse gênero é o masculino frente ao feminino. Logo, tudo isso são construções sociais. Existem muitos exemplos que a gente consegue perceber isso, até mesmo com as crianças, o comportamento das crianças, porque a educação também é importante para se manter essa sociedade patriarcal. Quando a gente observa um menino, por exemplo, os brinquedos que ele tem, ou até mesmo as atitudes que os pais têm com relação a esse menino, por exemplo, reprimindo a criança quando ela chora, falando que homem não chora, tudo isso contribui para a sociedade patriarcal. E tudo isso ajuda a manter essa estrutura. E você pensou em algum exemplo para me dar sobre a sociedade patriarcal? O que mantém essa sociedade? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Uma sociedade que frequentemente vai definir e celebrar essas características masculinas, para uma socióloga, que eu vou deixar o nome aqui embaixo, ela vai definir como masculinidade hegemônica, que significa que não só em questões de características, não só em questões de adjetivos, mas em questão de poder, os homens sim terão privilégios frente às mulheres.
Isso fica muito nítido quando a gente para observar. Por exemplo, já existem pesquisas feitas que por mais que a mulher tenha entrado no mercado de trabalho, ela muitas das vezes vai perder a vaga para o homem mesmo tendo as mesmas qualificações e a mesma experiência, justamente por ele ser homem e ponto. Também com relação a salário, a questionamentos, muitas das vezes a mulher que questiona o salário ou que propõe um aumento de salário não vai ser vista de uma forma positiva, mas ao mesmo tempo o homem que é assertivo, o homem que define as coisas, que decide as coisas da sua vida, é visto ali de uma forma bastante positiva. Então a gente consegue perceber essa masculinidade hegemônica em vários momentos. Como eu já disse, mesmo as conquistas das mulheres acontecendo ao longo da história, muito dessa estrutura é reforçada. Por exemplo, a criação das crianças, como eu já disse, a questão da mídia, quando você observa uma propaganda de produto de limpeza, quem está limpando a casa? Quando você observa uma propaganda com relação ao eletrodoméstico, enfim, esses afazeres de uma forma geral, quem está ali protagonizando essa propaganda na maioria esmagadora das vezes? E quem protagoniza uma propaganda de grandes empresas ou até mesmo quem vai estar lá nas campanhas políticas? Qual é a maioria? Quem tem a maior parte do poder? Quem está ali no Congresso? Quem é presidente? Enfim, a maioria esmagadora tem a ver com a hegemonia masculina. Os dois termos norte-americanos da sociologia que eu trouxe para vocês é o pink collar jobs, que são empregos em que as mulheres estão inseridas na sua maioria, empregos esses que muitas das vezes não vai ter os mesmos prestígios, não vai ter os mesmos salários. É só você observar, até mesmo na minha profissão de professora. As professoras do infantil, as professoras, que estão na pedagogia, então que envolvem a questão da educação infantil, tem muito menos prestígio de que um professor universitário. E a maior parte dos professores universitários, muitas das vezes são homens, e a maioria esmagadora das professoras aí do infantil são mulheres. Então, às vezes até mesmo no mesmo nicho, que é a educação, a gente consegue ver esse pink collar job, que são as mulheres aí determinadas a um certo tipo de emprego. Isso também envolve estruturas patriarcais. Até mesmo a questão de, por exemplo, mulher não gostar de exatas. Gente, não é que mulher não gosta de exatas, é porque justamente essa criação da sociedade patriarcal favorece essas mulheres a ficarem o mais longe possível dessas profissões. Um exemplo é que no século XIX, no Brasil, por mais que a mulher tenha conquistado o direito da educação, ela não podia estudar matemática, era proibido. E o segundo conceito é o glass ceiling, que seria o teto de vidro. A mulher, mesmo alcançando, como eu disse aqui, vários lugares, no mercado de trabalho, na vida pública, etc., existe uma barreira invisível, um teto de vidro que faz com que essa mulher não consiga alcançar posições maiores, superiores, etc. Isso não sou eu falando, é a sociologia falando. E você já parou para pensar na influência da sociedade patriarcal na sua vida, na sua família? Me conta aqui embaixo se você já parou para pensar ou se esse vídeo fez você pensar um pouquinho mais nessa estrutura, nessa base da sociedade, da maior parte da sociedade, não só no Brasil, mas infelizmente no mundo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e tem mais sugestões de vídeos para a série de Sociologia, fique à vontade, comenta aqui embaixo. Posso fazer vídeos sobre as ondas feministas, quem sabe? Primeira onda, segunda onda, terceira onda. Você já ouviu falar disso? Comenta aqui se você conhece. E não se esquece de se inscrever nesse querido canal, é um esforço aqui diário que eu faço por vocês. E eu só peço que você clique nesse botãozinho vermelho e dá aquele joinha. Combinado? Não se esquece que no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo também. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima! Por exemplo, eu nascer no sexo feminino não é obrigatoriedade.